Saudações, turma! Bem, até o presente momento, nós já elaboramos vários artefatos, dentre eles, os requisitos do projeto e o escopo do projeto. Então, nós já podemos agora pensar em planejar os custos e o prazo. Mas antes ainda de avançar, nós precisamos, para estimar, no caso, tanto o prazo quanto os custos do projeto, a gente precisa primeiro fazer a estimativa do software, que, no caso, pretendemos desenvolver como produto no projeto. Para isso, a gente vai, então, começar a falar hoje sobre métricas e estimativa de software. Bem, a técnica que nós vamos avaliar é a estimativa de ponto de função, que é a técnica mais comumente utilizada no mercado. Certo? Vamos lá, então? Bem, primeiro, definição de análise de ponto de função. O que vem a ser? É um método padrão para medir software do ponto de vista do usuário, pela quantificação da funcionalidade fornecida. Bem, esse é o grande diferencial dessa técnica, que é o quê? A medição ela não é feita do ponto de vista do analista de sistema, mas do ponto de vista do usuário. Ou seja, é a aplicação que o usuário enxerga. E outra coisa é que a quantificação é feita pelas funcionalidades que são fornecidas ao usuário. Quais são os objetivos dessa técnica? Primeiro, medir funcionalidade implementada no software que o usuário solicita e recebe, ou seja, todas as funções que ele reconhece, que ele solicitou e recebeu, medir essas funcionalidades. Medir funcionalidade impactada pelo desenvolvimento, melhoria e manutenção, independente da tecnologia usada para a implementação. Isso é uma outra coisa muito bacana dessa técnica. Por quê? Como é do ponto de vista do usuário, para o usuário é indiferente a tecnologia que for utilizada. Se foi utilizado Java, Visual Studio, Clipper, Basic, Pascal, Delphi, independe. A aplicação que ele vê, independe de tecnologia. E isso torna a APF uma técnica muito bacana, porque você pode aplicar essa técnica em qualquer tecnologia, em qualquer aplicação desenvolvida em qualquer linguagem de programação. Entendido? Bem, e quais são os objetivos do processo, ou seja, o processo de medir? Bem, os objetivos são ser simples o suficiente para minimizar o trabalho adicional envolvido no processo de contagem, então tem que ser feito de uma forma bem simples, bem objetiva e direta, e medir de forma e ser uma medida consistente entre projetos e organizações. Outra coisa muito bacana, tá? Inclusive, essa é uma das características que tornou a APF mundialmente utilizada. Porque como ela é consistente entre projetos e organizações, ela possibilita, digamos assim, o seu uso em diferentes projetos, de diferentes tipos, para atender diferentes tipos de organizações. E aí hoje, por exemplo, a gente já vê, aliás, já há um bom tempo que já ocorre isso, por exemplo, órgãos públicos lançando editais para contratação de desenvolvimento de software e pedindo a estimativa em análise de ponto de função. Por quê? Porque é uma estimativa consistente. O que eu quero dizer aqui quando eu digo consistente? Que se você medir um determinado projeto de desenvolvimento de software X e uma outra empresa da área também fazer a mesma medição, em teoria, as duas medições devem ficar iguais. Ou seja, aí entra a consistência. Por quê? Porque a técnica é do ponto de vista da visão do usuário, independe de tecnologia, e se você aplicar a técnica de forma correta, você vai chegar no mesmo resultado que um outro estimador vai chegar. Tá?
É lógico que existe aí no mercado uma prática aí, no que diz respeito a uma margem de erro aceitável, né? Porque é difícil realmente os dois chegarem exatamente no mesmo valor de pontos de função, mas geralmente essa margem de erro é bem pequena, justamente porque a técnica é consistente. E quais são os benefícios que são obtidos ao utilizar a análise de pontos de função? Bem, permite determinar o tamanho de um pacote adquirido, né? Suporta a análise de produtividade e qualidade, inclusive mais ao final do conteúdo eu vou mostrar como fazer essa análise de produtividade. É um fator de normalização, uma vez que é uma técnica consistente entre diferentes empresas, diferentes estimadores, diferentes tecnologias, né? E permite estimar custos e recursos para o projeto, que é o que nós pretendemos chegar, né, fazer, e ajuda a determinar os benefícios de um pacote do sistema. A análise de pontos de função, ela utiliza vários termos que nós estamos acostumados, né, na área de computação. Só que para alguns termos especificamente, o conceito muda um pouquinho, tá, no uso na análise de pontos de função. Então, vamos aqui rever alguns conceitos do ponto de vista da APF. No caso aqui especificamente, a gente vai tratar agora dos termos usuário, requisitos funcionais do usuário, visão do usuário e reconhecimento pelo usuário. Vamos lá. Então, usuário. O que vem a ser o usuário? É qualquer pessoa ou coisa que se comunica ou interage com o software a qualquer momento. Então, quando na APF se utiliza o termo usuário, não necessariamente quer dizer uma pessoa física ou jurídica, né, que está ali usando o software. Pode ser, por exemplo, uma outra aplicação que faz alguma interface com a aplicação que você pretende desenvolver, estimar. Entendido? E requisitos funcionais do usuário. O que vem a ser? É um subconjunto dos requisitos do usuário que descrevem o que o software deve fazer, em termos de tarefas e serviços. Vocês lembram os requisitos que nós já escrevemos para os nossos projetos? Lá nós temos requisitos de negócio, né? Funcionais e não funcionais. Aqui na APF nós vamos basicamente utilizar só os funcionais para fazer a medição. Entendido? E visão do usuário? O que vem a ser? São os requisitos funcionais do usuário como percebidos por ele. É uma descrição formal das necessidades do negócio do usuário em seu próprio linguajar, sendo compreendida por ambos, usuário e desenvolvedor. É também uma descrição das funções do negócio. Pode ser declaração verbal feita pelo usuário sobre o que seja a sua visão. É aprovada pelo usuário, né? E pode ser usada para medir o tamanho funcional. Pode variar em forma física. Então essa é a visão do usuário, tá? É o ponto de vista dele sobre os requisitos funcionais. E reconhecido pelo usuário, o que vem a ser? Bem, são requisitos definidos para processos e ou grupos de dados, acordados e entendidos tanto pelo usuário quanto pelo desenvolvedor. Certo? Vamos lá. Para entrarmos no processo de contagem, nós temos que antes avaliar alguns aspectos, né, relacionados à estimativa. Primeiro, definir o propósito da contagem, avaliar o tipo de contagem que vai ser utilizado, o escopo da contagem, a fronteira da contagem e a medição. Vamos ver em mais detalhes isso aí. Então, olha só, uma vez que nós vamos fazer uma estimativa, o primeiro passo é reunir toda a documentação disponível. Tá? E aí, uma vez reunida essa documentação, determinar o escopo e fronteira da contagem, identificando ali os requisitos funcionais do usuário. Então, primeiro, nós identificamos o propósito da contagem.
Qual que é o propósito dessa contagem? É, por exemplo, fazer uma estimativa para alocar recursos, definir prazo de projeto? Ou é uma contagem para passar, por exemplo, o orçamento para uma empresa cliente? Identificar o tipo de contagem, tá? Com base no objetivo do projeto. Tá? Que tipo de contagem que é essa? É uma contagem é um projeto que vai ser desenvolvido, novo, ou é um projeto de manutenção de uma aplicação? Determinar o escopo da contagem, tá? Com base no objetivo e no tipo de contagem. Determinar a fronteira de cada aplicação que está relacionada com a aplicação que vai ser contada. Né? Uma vez feitas essas definições, aí sim nós podemos medir as funções de dados, medir as funções de transação, calcular o tamanho dos pontos de função. Tá? Então, em linhas gerais, esse é o fluxo da análise de pontos de função. Bom, os tipos de contagem que a análise de ponto de função possui são projeto de desenvolvimento, projeto de melhoria e aplicação. Vamos ver cada um desses. Primeiro, projeto de desenvolvimento. Vem ser o quê? É um projeto para desenvolver e entregar a primeira versão de uma aplicação de software. Seu tamanho funcional é uma medida da função fornecida aos usuários pela aplicação. Então, por exemplo, no nosso caso, né, dos nossos projetos que nós estamos trabalhando, eles se enquadram nesse tipo de contagem de pontos de função, que é o projeto de desenvolvimento. Porque nós vamos desenvolver lá um software do zero, né, e entregar ali a primeira versão. Então, tipo de contagem, projeto de desenvolvimento. E o projeto de melhoria? É quando o projeto visa desenvolver e entregar uma manutenção adaptativa de uma aplicação já existente. E, por fim, a contagem do tipo aplicação consiste de um ou mais componentes, módulos ou subsistemas, né? E sua medição funcional de tamanho é uma medida da função que uma aplicação fornece ao usuário, determinada pela respectiva contagem. Nesses dois casos aqui, projeto de desenvolvimento e projeto de melhoria, nós vamos fazer uma estimativa. Aqui na aplicação, nós vamos fazer uma contagem, ou vamos medir mesmo a aplicação. Então, aqui nós não teríamos a aplicação pronta ainda, né? Projeto de desenvolvimento e projeto de melhoria, e aí a gente vai estimar com base em requisitos, em casos de uso, em protótipo, né? Aí é uma estimativa, porque a aplicação não existe ainda. Já aqui, nós já vamos fazer a contagem ou medição com base na aplicação existente. Para que serve, então, essa medição? Bem, em linhas gerais, né, ela tem várias utilidades, mas em linhas gerais, ela serve para você definir a produtividade do projeto, né, mais à frente eu vou falar mais sobre isso, e serve para você guardar o dado histórico do projeto, como dado histórico do projeto, né, nos seus registros da empresa. Tá certo? Vamos avançar. Em relação ao escopo da contagem, o que vem a ser? Né? É um conjunto de requisitos funcionais a ser incluído na contagem de pontos de função. Então, quando a gente está definindo o escopo da contagem, nós definimos esse conjunto de requisitos funcionais. Ele define, então, um subconjunto do sistema medido, é determinado pelo propósito da contagem, né? Então, vai depender de qual que é o propósito da contagem para a gente definir qual que é o escopo, e identifica quais funções serão incluídas na medição funcional de tamanho. Pode incluir, naturalmente, mais de uma aplicação. Agora, sobre a fronteira da aplicação, o que vem a ser? Bem, é a interface conceitual entre o software em estudo e seus usuários. A fronteira da aplicação, ela define o que é externa aplicação. Ela indica a fronteira entre o software sendo medido e o usuário. Age como uma membrana pela qual os dados processados pelas transações
né? E aí nós temos vários tipos de transações, entrada externa, saída externa, consulta externa, passam entrando e ou saindo. Compreende também os dados mantidos pela aplicação, arquivos lógicos internos, e apoia na identificação de dados referenciados, né, mas não mantidos pela aplicação, que são os arquivos de interface externa. Tá? Aí a gente vai falar mais sobre as transações e os registros referenciados, os arquivos referenciados. Certo? Mas, só para ficar claro, a fronteira da aplicação, pessoal, é basicamente você saber identificar, do ponto de vista do usuário, o que está no âmbito ali da aplicação, o que é fora da aplicação. Esse conceito ele é muito importante na hora que nós vamos justamente definir, né, qual que é o tipo de um processo elementar, que também é um conceito que nós já vamos ver já já. Vamos lá. Bem, outros conceitos que nós vamos ver agora, tá? Primeiro, processo elementar, e a gente vai sempre usar essas siglas, tá, pessoal? No caso do processo elementar é a sigla PE, LP para lógica de processamento, TD para tipo de dados, TR para tipo de registros, ALI para arquivo lógico interno, AIE, arquivo de interface externa, EE, entrada externa, SE, saída externa e CE, consulta externa. Todos esses elementos eles são importantes para nós medirmos os pontos de função de uma aplicação. Então, por isso que nós precisamos avaliar esses conceitos aqui. Vamos lá, então. Primeiro, processo elementar. O que vem a ser o processo elementar? É a menor unidade de atividade significativa para o usuário. Deve constituir uma transação completa, ser autocontida, deixar o negócio da aplicação sendo contada em um estado consistente. Bem, em linhas gerais, o que é o processo elementar? Basicamente, é a menor unidade da funcionalidade que é reconhecida pelo usuário. Tá? E o que vai ajudar você a determinar se ela é menor unidade ou não, né, são esses dois conceitos aqui. Ó. Se ela está autocontida, né, ou seja, se ela é autossuficiente ou independente, e se ela é completa. Vamos entender isso melhor agora. Olha aqui. Se nós pegarmos aqui, ó, nós temos 3 funcionalidades de uma aplicação X. Tá? Olhando assim para essas 3 funcionalidades, nós poderíamos dizer que é a menor unidade? Bem, eu diria que não. Né? Se pegarmos as 3 juntas, tá? Então eu diria que não é menor unidade. Eu posso reduzir isso ali para ter uma unidade menor. Né? Vamos avançar. E se nós pegarmos então só uma unidade dessa? Né? Aliás, se eu pegar só um campo desse, eu poderia dizer que é menor unidade? Bem, um campo só é algo muito pequeno, né, dentro do contexto ali da aplicação. Mas é completo? Por exemplo, se eu pegar aqui só o campo nome, isso está completo? Do ponto de vista do usuário, não. Para ele, se você só apresentar para ele assim um campo nome, ele vai fazer assim, né? Para ele não está completo isso. Se eu pegar todos os campos, né, é completo isso? Né? É autocontido, ou seja, é autossuficiente? Né? Aí, nesse caso, sim, ó, se nós pegarmos essa funcionalidade inteira, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, é um cadastro de clientes. Esse cadastro de clientes, ele é completo, porque ele tem todas as informações do cliente. Ele é autossuficiente porque ele consegue existir sozinho numa aplicação, né? Ele é independente de outras funcionalidades, que é o cadastro do cliente. Tá? E ele é uma menor unidade dentro ali do contexto da aplicação. Tá? Eu não consigo reduzir esse cadastro mais do que esse tamanho dele aí. Então, isso aqui é um processo elementar. Tá? No geral, pessoal, um processo elementar, você vai ter uma associação ali praticamente 1 para 1 com as funções do sistema. Tá?
Então você sempre vai fazer essa tentativa, né, de reduzir mais ainda, mantendo a completude e mantendo essa característica de ser autocontido. Se não conseguir reduzir mais, então você identificou um processo elementar. Bem, outro conceito que nós precisamos saber é o tipo de dado. O que vem a ser tipo de dado? Tipo de dado é um campo único, não repetido e reconhecido pelo usuário. Tá? Campo, quando a gente diz campo, eu estou me referindo a esses campos aqui. Por exemplo, nome, CPF, identidade, CEP, isso tudo é campo. Então, um tipo de dado, nome é um tipo de dado? É. CPF é um tipo de dado? É. Identidade é um tipo de dado? É. Ele não é repetido, no sentido de que a gente não conta um tipo de dado duas vezes, certo? Se eu tiver aqui o campo CPF duas vezes na tela por algum motivo, eu não vou contar duas vezes. E ele deve ser reconhecido pelo usuário. Isso quer dizer o quê? Que, por exemplo, nós temos aqui um campo código, que é um campo muito comum da gente colocar num cadastro, né? Ele vira uma chave ali na sua aplicação. Mas o usuário não reconhece esse campo. Tá? Quando ele te pediu para fazer o cadastro, ele te passou todos esses dados aqui, menos o código, né? Que ele não reconhece esse campo. Então, no caso do campo código, você não contabiliza esse campo como tipo de dado. Entendido? Então, aqui justamente dá esse exemplo. Ó, o campo nome, ele é reconhecido pelo usuário. Já o campo código não. Tá? Esses dois campos aqui, a gente sempre vai contar também, tá? É muito comum quando a gente encontra uma funcionalidade, a gente contar dois campos a mais como tipo de dado, um se referindo a um comando e um se referindo a uma possível mensagem que você vai emitir para o usuário. Dando sequência, o tipo de registro, que é um subgrupo de tipo de dados reconhecido pelo usuário e componente de um arquivo lógico interno, um ALI, ou um arquivo de interface externa, um AIE. Pode ser opcional ou obrigatório. Então vamos entender o que é o tipo de registro. Nesse caso do cadastro de cliente, nós temos aqui dois tipos de registro. Como que a gente identifica isso? Por esse campo aqui, ó, tipo de pessoa, que pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. E como que a gente vai saber que isso aqui é um tipo de registro diferente? Bem, pessoas físicas, elas têm dados diferentes de pessoas jurídicas, né? Então são dois tipos de registro diferentes. Tá certo, pessoal? Vamos lá. O arquivo lógico interno é um grupo de dados ou informações de controle logicamente relacionado, mantido na fronteira da aplicação e reconhecido pelo usuário. A principal intenção de WALI é armazenar dados mantidos por um ou mais processos elementares da aplicação sendo contada. Em linhas gerais, o que é um ALI? Um ALI, pessoal, é basicamente você pode identificar como sendo uma tabela do banco de dados. Tá? Só que temos que ter um cuidado aí, que é o seguinte: a relação com a tabela do banco de dados não é um para um. Ou seja, se eu tenho 20 tabelas no banco de dados, eu vou ter 20 ALI. Não. Por quê? Porque é do ponto de vista do usuário. Então, por exemplo, vamos supor que na hora de modelar o seu banco de dados, você, ao criar essa tabela aqui para armazenar os clientes, você dividiu isso em 3 ou 4 tabelas. Tá? Uma tabela para armazenar os dados de pessoa física, uma tabela para armazenar a pessoa jurídica, uma tabela para armazenar os endereços. Tá? Quando você for contar o arquivo lógico do cadastro de clientes, você vai avaliar do ponto de vista do usuário, né? Então, e ele não reconhece isso, essa separação entre pessoa física, pelo menos não para armazenar, tá? Pessoa jurídica, para endereço, ele quer ver, inclusive, tudo juntinho, né? Então, para ele esse lance de normalizar dados, ele nem sabe o que é isso. Então, como é do ponto de vista dele, você vai identificar apenas um arquivo lógico interno, entendido? Para armazenar para manter, né, os clientes. Contudo, esse arquivo lógico interno vai ter
dois tipos de registro. Então aqui, ó, nós teríamos um arquivo lógico interno para esse cadastro com tipo de registro igual a 2. Perfeito? E o arquivo de interface externo? O que é o arquivo de interface externo? É como se fosse o arquivo lógico interno, só que ele não está na fronteira da aplicação, ele está fora da fronteira da aplicação. Está vendo aí a necessidade da gente entender esse conceito de fronteira da aplicação? Então, e geralmente o arquivo AIE, né, o arquivo de interface externa, ele é um ALI em uma outra aplicação, certo? Sua principal intenção é armazenar dados referenciados por um ou mais processos elementares da aplicação sendo contado. O AIE é contado para uma aplicação, como eu disse, deve ser um ALI para outra aplicação. Bem, e a entrada externa? O que é a entrada externa? É um processo elementar, né? Então a gente já entendeu o que é o processo elementar, né? Que é a menor unidade, né? Reconhecida pelo usuário, né? Ou uma função reconhecida pelo usuário, sendo a menor unidade. A entrada externa é um processo elementar, ou seja, um processo elementar do tipo entrada externa, que processa dados e ou informações de controle vindos de fora da fronteira da aplicação. Mais uma vez aí o conceito de fronteira da aplicação. Sua principal intenção é manter um ou mais arquivos lógicos internos, ALIs, e alterar o comportamento do sistema. Em resumo, o que é um processo elementar do tipo entrada externa? É um processo elementar que você vai utilizar, né, uma função do sistema que vai armazenar dados em um ALI. Ou seja, no geral, é um cadastro que vai armazenar algum dado em algum banco de dados da aplicação, e aí, naturalmente, você vai ter associado a esse processo elementar um arquivo lógico interno, né, ou um arquivo de interface externa. Aqui temos 3 exemplos. Ó. Um cadastro de clientes, uma pesquisa de produtos e uma pesquisa de vendas. Dentre esses 3, apenas o cadastro de clientes é considerado uma entrada externa. Certo? Por quê? É a única que vai obter dados da fronteira, de fora da fronteira da aplicação, para manter ali em um ALI. Os outros 2 exemplos, ocorre o contrário, né? Os dados, eles são de dentro da aplicação para fora da fronteira da aplicação. Vamos lá então. Consulta externa é a recuperação de dados ou informações de controle enviados para fora da fronteira da aplicação. Então é basicamente o contrário da entrada externa, né? E geralmente também vai estar associado à consulta externa um arquivo lógico interno ou um arquivo de interface externa. Dentre as 3 opções, ou os 3 exemplos que nós temos, né, o cadastro de clientes, a pesquisa de produtos e a pesquisa de vendas, apenas a pesquisa de produtos pode ser considerada uma consulta externa. Por quê? A consulta externa ela é uma consulta, uma recuperação de dados pura, sem nenhum tratamento, sem agregar nenhuma informação àquela recuperação. E nesse caso, quando houver algum tratamento, vai ser um outro tipo de processo elementar, que é a saída externa. Tá? O que é a saída externa? Ela é basicamente igual à consulta externa, só que com a diferença que vai agregar algum tipo de lógica na recuperação. Que pode ser, por exemplo, um cálculo, tá? Pode ser uma criação de dados derivados. Então, dentre os 3, a pesquisa de venda seria, então, a saída externa. Por quê? Aqui está muito pequena, né? Não dá para ver direito, mas aqui tem um cálculo aqui, ó, total da nota, né? Que é um campo calculado. E aí, essa característica tornaria, então, essa função, né? Um processo elementar do tipo saída externa. Entendido, pessoal, até aí? Bom, uma vez que nós conseguimos, então, identificar os processos elementares
dizer se um processo elementar é do tipo entrada externa, consulta externa ou saída externa, né? Então a gente já pode determinar a complexidade desses processos elementares. Como? Vamos lá. Então olha só, quando nós formos determinar a complexidade, a análise de ponto de função nos fornece algumas tabelas. Essa tabela aqui ela é específica para determinar a complexidade de um ALI ou de um arquivo de interface externa, um AIE. E aí nós vamos utilizar os conceitos que acabamos de aprender, que é o TD, que é o tipo de dado, o TR, que é o tipo de registro. Então, para um ALI ou um AIE que tenha, por exemplo, menos que 20 TD e um tipo de registro apenas, a complexidade vai ser baixa. Entendeu? Para um ALI ou um AIE que tenha entre 20 e 50 TD e tenha entre 2 e 5 tipos de registros, complexidade média. Tá? A complexidade é parte da contagem, tá? A gente já ainda vai entender aonde a gente vai chegar com essa complexidade. Vamos lá então. Ó, essa é a tabela para entrada externa. Então aqui da mesma forma, a gente vai identificou lá o processo elementar, né? Então um processo elementar que tenha, por exemplo, entre 5 e 15 tipos de dados e tenha 2 arquivos referenciados, vai ser uma complexidade média. E agora a tabela para saída externa e consulta externa. Então uma saída externa ou uma consulta externa que tenha, por exemplo, entre 6 e 19 tipos de dados e mais que 3 arquivos referenciados, nós vamos ter aí uma complexidade alta. Tá certo? Então é só identificou os processos elementares, identificou os AIEs e ALIs, né? E aí definiu a complexidade. Bem, uma vez que nós definimos as complexidades, identificamos todos os processos elementares e todos os arquivos, agora ficou fácil da gente definir quanto cada item desse vai ter em termos de ponto de função. Então, por exemplo, um ALI com complexidade baixa são 7 pontos de função. Com complexidade média, 10 pontos de função. Com complexidade alta, 15 pontos de função. Uma entrada externa com complexidade baixa, 3 pontos de função. Complexidade média, 4 pontos de função. Complexidade alta, 6 pontos de função. E aí, pessoal, é muito simples. Identificou os processos elementares, identificou os arquivos, classificou as complexidades, e aí soma os pontos de função de acordo com a complexidade e o tipo, né? E lá no final você vai ter o total de pontos de função. Hoje nós vamos encerrar aqui, tá? Porque a intenção para a aula de hoje era apresentar esses conceitos, mas na próxima videoaula eu vou trabalhar um exemplo com vocês, tá? E aí eu vou mostrar passo a passo como fazer a contagem de pontos de função. Tá certo? Desejo uma boa semana de estudos e até a próxima.